Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee. Muito bom dia para você, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que hora que você está assistindo essa live, mas já estamos ao vivo. Isso mesmo, já estamos ao vivo para mais uma semana do milagre. Estamos falando sobre milagre essa semana, hein? Olha só que tema forte. Que tema interessante, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, você que está assistindo essa live agora. E, como sempre, né? Compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis. Eu já estou fazendo isso agora. Estou compartilhando com os meus contatos, mandando essa live para mais pessoas. Por quê? Porque o assunto é forte. O assunto é forte. Estamos falando sobre milagre. Milagres, milagres, milagres. Estamos falando sobre milagres, Semana dos Milagres. Você precisa de um milagre? Já aconteceu um milagre na sua vida? Diz aí. Coloca aí nos comentários, quero saber de você. Já aconteceu um milagre na sua vida? Você está precisando de um milagre hoje? Vou falar sobre esse assunto. O que é preciso? O que é preciso para que o milagre aconteça? O que é preciso para que aconteça um milagre? Esse é o tema da live de hoje. O que é preciso? Será que eu preciso ter algum tipo de comportamento? Será que eu preciso de algum ritual? Será que tem uma receita? Será que tem uma fórmula mágica? Será que eu preciso de uma lâmpada mágica para esfregar e sair o gênio da lâmpada e ele realizar os meus desejos e assim o milagre aconteça? O que é preciso para ter um milagre, para que um milagre aconteça? Bom dia, Danilo. Bom dia para minha esposa Jéssica. Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo com tudo nessa terça-feira abençoada. Logo cedo, né? Já aqui para a gente poder ter a oportunidade de crescer, ter a oportunidade de aprender um pouco mais. Claro, todos os dias nós temos essa oportunidade, né? Todos os dias temos a oportunidade de crescimento, todos os dias temos a oportunidade de desenvolvimento. Então, bora para cima, porque hoje é terça-feira, dia de conquista, dia de vitória, dia de recebermos aquilo que é nosso, né? Tá na hora de você ir atrás daquilo que é seu. Vai para cima, porque o dia está só começando. Não fica esperando que os outros façam por você, não. Faça você mesmo. Bora fazer o nosso devocional? Bora conectar com Deus? Bora começar muito bem o nosso dia na presença do Todo-Poderoso. Fecha os seus olhos, respira bem fundo. Se coloca na presença de Deus aí. Fala com Ele do seu jeito, da sua maneira. Nós vamos começar a nossa live falando com Ele. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela presença maravilhosa do Senhor, pela glória do Senhor sobre as nossas vidas, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E Pai, nesta semana estamos falando sobre milagres. E muitas vezes precisamos de milagres, muitas vezes precisamos de uma interferência divina, de uma interferência sobrenatural, Pai. Muitas vezes não podemos fazer com as nossas próprias forças. E aí onde entra o Senhor. É onde entra o seu poder, é onde entra a sua glória, a sua majestade. E nós nos colocamos diante de Ti, nesta manhã, para Te agradecer pelo milagre da vida, por começarmos bem o nosso dia. Sim, Pai, nós Te agradecemos. Nós rendemos graças a Ti porque Tu és merecedor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos dá entendimento, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que está no controle de tudo. Eu coloco diante de Ti, Senhor. Eu abençoo essas pessoas que estão aí do outro lado assistindo essa live neste momento. Eu peço que o Senhor esteja com eles, abençoando a sua casa, a sua família, seus negócios. Ó Pai, transformando a vida de cada um. E aquele que precisa de um milagre, Deus, que esse milagre possa chegar até a vida dele ou dela. Porque Tu és especialista em milagres. Obrigado, Deus. Obrigado por mais esse momento. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade. Pela oportunidade de lutar. Pela oportunidade de crescer. Pela oportunidade de desenvolver.
Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá mais uma chance de reescrever a nossa história, de mudar o rumo da nossa vida, de arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. O Senhor nos dá mais uma oportunidade para que possamos transformar a história da nossa família, da nossa casa, Senhor. Eu só tenho a te agradecer. Só tenho a te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso para comigo, para com a minha casa, para com os meus negócios. E só estou aqui porque o Senhor está presente na minha vida. E eu te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está chegando agora. Bom dia para minha irmã que está entrando aí, Néia. Estamos começando mais um New Coffee nessa manhã gostosa de terça-feira. Emily, bom dia. Bem-vindos aí ao New Coffee. Bora tomar um café junto nessa manhã? Bora tomar o nosso café, bora bater um papo aqui. Nós estamos na semana do milagre. Gente, tem tanto assunto para falar sobre milagre. Uau, é muito forte. A gente muitas vezes não para estudar, não para aprender sobre essa questão do milagre. Eu quero compartilhar um texto que fala sobre milagre para você entender o contexto, né, desse milagre, como que aconteceu isso, né? Então aqui no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, fala sobre a cura de uma paralítica, de uma mulher que estava paralítica, né, ou encurvada. É rapidão a leitura, diz assim, ó. E ensinava no sábado numa das sinagogas, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Vou repetir. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: Mulher, tu estás livre da sua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Jesus. Tomando a palavra, o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar. Neste vinde e serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita. Aqui vai entrar um outro contexto que eu não quero nem falar, né? Mas o que eu quero frisar nessa manhã é justamente sobre esse problema que a mulher estava enfrentando há 18 anos. Então ela estava à espera de um milagre há 18 anos, porque era uma situação que não estava no controle dela, né? Mas será que existe mesmo milagre? Será que milagres acontecem? Nós definimos ontem o que é milagre. Na live de ontem a gente falou qual que é o significado, né? O que significa, o que é um milagre. Se você não acredita em milagres, provavelmente você não crê na vida e também nos milagres que acontecem por aí todos os dias, todos os minutos, todos os instantes. Todo momento está acontecendo milagre em algum lugar. Talvez hoje seja o dia do seu milagre. Talvez essa semana seja a semana do seu milagre. Mas milagres estão acontecendo todos os dias. Milagres estão acontecendo por aí. Porque nós definimos milagres como algo sobrenatural, como algo extraordinário, como algo impossível para a mente humana, para a medicina, para tantas outras coisas, como algo impossível. Essa é a definição do milagre. Então, quando falamos de milagre, nós associamos a fatos extraordinários em nossas vidas. E geralmente o milagre está ligado à fé. Geralmente o milagre está ligado à fé. Por quê? Porque a gente precisa ter alguns posicionamentos, a gente precisa ter algumas posturas para que o milagre aconteça. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. E eu queria que você colocasse aqui nos comentários se já aconteceu um milagre na sua vida.
Coloca aqui nos comentários para eu entender se já aconteceu um milagre na sua vida. Ontem algumas pessoas falaram que elas são um milagre, né? Que o milagre é a vida delas, elas estarem vivas já é um milagre. Eu queria que você colocasse no comentário aqui se já aconteceu um milagre na sua vida. Hoje a gente vai falar o que é preciso. O que é preciso para que o milagre aconteça. Eu não sei se você está precisando de um milagre. Eu não sei se você está precisando de um milagre hoje. Eu não sei se você está precisando de um milagre urgente ou se esse milagre pode acontecer daqui a uns dias. Eu não sei. Você sabe. Bom dia, Andréa. Você sabe o que você precisa, o que você necessita. O que você precisa entender é que não é igual nos filmes, não é igual nos desenhos animados. Que você está andando, você tropeça numa lâmpada mágica, você limpa essa lâmpada mágica, parece um gênio e você tem direito a fazer 3 pedidos. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que ocorre o milagre. Não é dessa forma. Mas como que acontece o milagre? Como que essas coisas acontecem? Muitas vezes você nem acredita que aquilo vai acontecer, mas acontece. E você não consegue encontrar palavras, você não consegue encontrar explicação para aquilo que acontece. E aí você entende, poxa, isso é um milagre, porque não era possível isso acontecer. As pessoas diziam que não tinha como, os especialistas diziam que não tinha como, mas aconteceu e você não consegue explicar, as pessoas não conseguem explicar o que acontece. Então isso é sim um milagre, né? Falou aqui, já aconteceu sim. Deus fez um milagre na vida do Davi Luiz, do seu filho, né? Então já aconteceu. Eu creio que com muitos de vocês já aconteceu algum tipo de milagre. Talvez você não consiga lembrar agora de primeiro momento, mas geralmente você consegue lembrar porque o milagre é algo extraordinário. É algo que você não conseguiu fazer, é algo que as pessoas não conseguiram fazer. Então provocou algo excepcional, provocou algo extraordinário, provocou algo em que realmente não havia possibilidade de acontecer e nem ambiente para que aquilo acontecesse. Então esse é um milagre. Isso é um milagre. E hoje você precisa de um milagre? Essa semana você precisa de um milagre? Vai ter um milagre aqui na live? Não sei, porque não depende de mim, não depende de você, não depende de nós. Mas depende de algumas posturas, de alguns comportamentos que a gente precisa ter. E aí sim, o milagre é possível de acontecer. A Emily falou aqui, muitos milagres estou vivendo essas últimas semanas. Olha, que bom. Que bom que você está vivendo esses milagres nessa última semana. Mas tem alguns pontos que a gente precisa estudar, alguns pontos que a gente precisa entender, alguns comportamentos que a gente precisa ter em relação ao milagre. O milagre não acontece por acaso. O milagre acontece diante de uma necessidade. O milagre acontece diante de um problema. O milagre acontece diante de uma situação difícil. O milagre acontece diante de algo que você não vê saída, que você não vê direção. É nessas horas que é possível que o milagre aconteça. É nessas horas. Porque quando você não está precisando, você consegue resolver com as suas próprias forças. Quando você não precisa, você consegue comprar. Quando você não precisa, as coisas se encaixam como deveriam ser e deixa de ser um milagre. Você deixa de dar importância daquilo, porque você não tem uma necessidade, não é algo urgente, não é algo que realmente vai fazer a diferença. Se você tiver, beleza, se você não tiver, beleza. Mas o milagre não. O milagre é algo necessário. O milagre é algo que você realmente precisa que aconteça. E ele pode ser uma cura, ele pode ser uma bênção que você está esperando, ele pode ser uma porta aberta, o milagre pode ser qualquer coisa que você necessite. E não há condições humanas para que isso aconteça. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, não tem como essa pessoa mudar? Não tem como essa pessoa se transformar? Então, essa pessoa pode ter um milagre na vida dela. Eu já vi várias pessoas sendo transformadas. Eu já vi várias pessoas tendo a sua vida mudada.
eu já vi várias pessoas sendo julgadas e as pessoas dizendo, não tem como, essa pessoa não tem mais solução. E aí o milagre de Deus acontece na vida dessa pessoa e uma mudança acontece e ela se transforma em uma outra pessoa. É um verdadeiro milagre. Muitas pessoas que eu conheço, talvez você que esteja me assistindo agora, seja um milagre. Porque as pessoas olhavam para você e falavam assim, não tem solução, não tem saída, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, essa pessoa não tem solução porque ela não quer mudança, porque ela não quer uma transformação. E o milagre acontece e a sua vida é mudada, a sua vida é transformada, o seu comportamento muda e há uma transformação verdadeira de vida. É fruto de um milagre. Porque muitas vezes nem você acreditava nessa mudança. Muitas vezes nem você acreditava nessa transformação. Muitas vezes a sua vida estava um caos e você não via saída. Você não conseguia ter forças para fazer as coisas certas. Você não conseguia ter forças para sair de um mundo maldito onde havia uma opressão, onde havia coisas erradas acontecendo na sua vida. Mas o milagre aconteceu. E hoje você está aqui, assistindo a live, tendo uma transformação, levando a sua vida. Muitas vezes, você teve um problema de saúde e você chegou no hospital, você fez os exames e as pessoas falaram assim, não tem cura, não tem como isso acontecer. E Deus entra na sua vida, Deus entra na sua causa, Deus entra no seu negócio e as coisas acontecem. E os médicos, a medicina não consegue explicar porque contraria a lógica de tudo que acontece. Foi o que a Neia falou aqui. Teve um milagre na vida do seu filho. Teve um milagre na vida do seu filho. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que isso é possível. Isso é um milagre. É o impossível. E Deus é especialista em coisas impossíveis. Por quê? Porque o que é possível, você pode fazer. O que é impossível, Deus faz. Tá vendo só? O quanto é importante? Mas o milagre vem diante de uma necessidade. Aquela mulher queria resolver, ela precisava resolver os problemas dela. Mas presta atenção. 18 anos sofrendo de uma enfermidade. 18 anos sofrendo de um problema. 18 anos sem poder olhar para cima. 18 anos sem estar na mesma estatura das pessoas. 18 anos sem poder relacionar-se perfeitamente com as pessoas. 18 anos de sofrimento. 18 anos que os sonhos se acabaram. 18 anos em que a situação estava complicada e cada vez mais complicada. Muitas dores, muito sofrimento, angústia, chacota. Virou objeto de riso das outras pessoas. As pessoas não acreditavam no milagre na vida dela. As pessoas não acreditavam na reversão do problema dela. Essa mulher que a gente leu aqui no livro de Lucas. Uma mulher que precisou ter um encontro com Jesus, uma mulher que precisou ter um momento com Jesus para que o milagre acontecesse na vida dela. Aí você pode estar perguntando, mas o milagre só vai acontecer na minha vida se eu estiver junto com Jesus, se eu estiver presente com Jesus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Será que é isso mesmo? Será que não está acontecendo milagres todos os dias, todo momento, todo instante por aí? Será que você precisa estar em uma igreja, em um local apropriado para esse milagre acontecer? Eu digo para você que não. Precisa de algumas posturas. Precisa de alguns comportamentos, sim. Mas você não precisa estar dentro de uma igreja, você não precisa recorrer a pessoas com superpoderes para que isso aconteça. E aí a gente vai entender um pouquinho essa semana sobre essa questão do milagre. Qual é o posicionamento, né? Hoje a gente está falando sobre o que você precisa fazer para que o milagre aconteça. Primeiro você precisa identificar que tem uma necessidade, que você não consegue resolver com a sua própria mão. Você não consegue resolver com a sua própria força. Você não consegue resolver com as pessoas que cercam você, que te influenciam.
ou com as condições que você tem. Porque não necessariamente, o milagre precisa ser algo impossível. Não necessariamente. Mas precisa ser impossível para você. Nas condições que você tem. Nas condições que você está, no momento que você está. Então, muitas vezes, o que parece impossível para você não é para outra pessoa. Mas para você vai ser um milagre. Para outra pessoa vai ser alguma coisa normal. Então, talvez ela não vai acreditar que isso seja um milagre. Mas para você é sim um milagre. Então, o milagre ele é muito individual. Então, você precisa entender que para que um milagre aconteça, você precisa ter uma necessidade. E quando você ora, quando você pede um milagre para Deus e Ele não te responde, ou esse milagre não acontece, e aí? Ele é obrigado a fazer um milagre na sua vida? Deus é obrigado? Deus é obrigado a ouvir o seu pedido? Deus é obrigado a fazer alguma coisa por você? Coloca nos comentários aí para eu entender. Deus é obrigado a trabalhar para você? Deus trabalha para você, melhor dizendo? Deus é seu funcionário? Deus está ali esperando com um caderninho, só anotando os seus pedidos e fala assim, não, agora eu vou ali fazer um milagre para ela. Vou ali fazer um milagre para ele. É dessa forma que as coisas acontecem? Coloca aí nos comentários para a gente bater um papo nessa manhã. Para a gente entender, para a gente conversar junto. Como que Deus trabalha? O silêncio de Deus também pode ser uma resposta? Deus não responder a sua oração, será que pode ser uma resposta? Será que o milagre pode acontecer mesmo que Deus não te dê uma resposta, não te deixe claro para você? Escreve aí no comentário. O que você entende disso? Será que o silêncio de Deus pode ser uma resposta? Será que o silêncio de Deus pode ser um milagre? Será que Deus não fazendo nada na sua vida pode ser um direcionamento que você precisa? Às vezes precisamos entender qual é a resposta de Deus, qual é o direcionamento de Deus. Coloca aí nos comentários. O silêncio de Deus muitas vezes é resposta. O silêncio de Deus muitas vezes é um milagre. O silêncio de Deus muitas vezes é um direcionamento para aquilo que nós precisamos. O silêncio de Deus muitas vezes é o que nós precisamos naquele momento. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quando nós precisamos de um milagre, Ele sabe quando Ele pode interferir e Ele sabe o que aquele milagre vai causar na sua vida, porque Ele já viu o seu futuro. Ele já viu o seu futuro, Ele sabe como vai ser e Ele sabe como Ele pode interferir na sua vida. Mas Ele é tão zeloso que Ele espera que você peça esse milagre. Ele espera que você tenha uma postura, ele espera que você tenha um comportamento, Ele espera que você busque, Ele espera que você se coloque na presença dEle, que você apresente o seu problema, que você apresente a sua dificuldade para Ele. E a gente não está aqui falando nada sobre religião, a gente não está falando nada sobre igreja, nada. A gente está falando sobre crescimento, sobre postura. Porque você depende de algo sobrenatural para que aconteça na sua vida. Porque se fosse só natural, você resolveria. Então, se você está procurando um milagre, muitas vezes você precisa fazer o quê? Orar. Muitas vezes você precisa pedir para quem pode fazer esse milagre acontecer. E o milagre, ele é interessante porque ele vem no momento em que você mais precisa, que você mais busca, o momento em que você está mais fragilizado com as coisas acontecendo, o momento em que você não vê saída, que você não vê esperança, que você não vê a solução para o problema. É onde você entrega todas as suas forças no sobrenatural, onde você entrega todas as suas forças naquele que te criou. Porque você não sabe, muitas vezes, o que fazer. Muitas vezes você chora, muitas vezes você grita, muitas vezes você arranca até os seus cabelos, porque você não sabe o que vai fazer. E é onde o sobrenatural de Deus acontece, no descanso do seu coração. E aí vem o alívio. E muitas vezes Ele não vai te responder, simplesmente Ele vai fazer. E nem todos entendem
essa situação. Quando a gente pega aquela passagem que a gente leu aqui no início e vê que uma mulher precisava de ajuda, uma mulher precisava de uma libertação, porque havia nela um espírito de enfermidade, ou seja, uma opressão maligna, há 18 anos, reprimindo aquela mulher, há 18 anos sufocando aquela mulher, há 18 anos tirando a alegria, tirando a paz, tirando o sossego daquela mulher, há 18 anos acabando com a vida daquela mulher. Ela precisava urgentemente de um fôlego, ela precisava urgentemente de algo sobrenatural acontecer sobre a vida dela, mas existia um período de 18 anos até que ela tivesse um encontro verdadeiro com Jesus, até que ela passasse ali com quem poderia resolver o problema dela. E aí o que acontece? O milagre na vida dela depois de 18 anos. Existe um tempo para o milagre acontecer? Tem que ser na sua hora? Tem que ser no seu momento? Tem que ser no dia que você pediu? Tem que ser no dia seguinte? Tem que ser na semana seguinte? Tem que ser no mês seguinte? Tem que ser no mesmo ano? E aí? Como que você explica um milagre sendo que você não tem o controle? Como que você explica o agir de Deus, o sobrenatural, sendo que você não tem o controle? Como que você explica o momento? Como que você explica a hora do milagre, sendo que você não tem o controle? E nem todos vão entender a situação. Nem todos que você compartilhar o milagre vão acreditar naquilo que você está falando. Nem todos que você falar que você precisa de um milagre vão acreditar que aquilo vai acontecer. Nem todas as pessoas vão dar crédito para aquilo que vai acontecer. Mas se você estiver precisando de um milagre, entenda que por mais que pareça que Deus não se interessa pelos seus problemas, Ele se interessa sim. Ele se interessa pela sua vida. Ele se interessa pelo seu crescimento. Ele se interessa que esses milagres aconteçam, porque é onde a sua fé é provada, é onde você fortalece a sua vida, é onde você fortalece a sua caminhada, é onde você fortalece o seu entendimento. Deus está o tempo todo fazendo o milagre acontecer na sua vida. O fato de você estar hoje aqui, o fato de você ter acordado, o fato de você ter levantado, o fato de você estar respirando já é um milagre, já é uma permissão divina. Você deveria estar agradecendo por todas as coisas que estão acontecendo. O milagre maior, ele é provocado por pequenas coisas que nós fazemos, por pequenos comportamentos, por acreditarmos, pelo tamanho da nossa fé, pelo tamanho do que pode ser feito através da nossa vida. O milagre acontece com pequenos comportamentos. O milagre não acontece de uma hora para outra. O milagre vem acontecendo todo momento, todo instante. Mas milagres maiores acontecem no momento certo. Por postura, por posicionamento que você tem durante todos os dias da sua vida. Muitas vezes não impacta tanto o milagre que você precisa. Muitas vezes não impacta gerações, não impacta pessoas, não serve de conteúdo para um livro. Mas muitas vezes o que você está passando serve sim de exemplo para outras pessoas, para fortalecer a sua fé e para fortalecer a fé de outras pessoas. Às vezes você precisa estar no lugar certo. Às vezes você precisa estar na hora certa. Às vezes você precisa pedir para a pessoa certa. Às vezes você precisa se colocar da maneira correta para pedir que esse milagre aconteça. Às vezes você precisa tirar um momento de oração. Às vezes você precisa falar mais com Deus. Às vezes você precisa clamar mais Ele. Às vezes você precisa pedir isso em um momento não só de dificuldade, mas você pode ir trabalhando isso durante vários dias, e quando você precisar, quando você clamar por um milagre, esse milagre vai acontecer no momento certo. Mas isso não é uma regra também. Não existe uma fórmula mágica para que o milagre aconteça. Mas uma vida com Deus, um comportamento bom, você amar as pessoas, você ajudar o seu próximo, você ter alguns comportamentos bons, isso vai facilitar para que você possa ter um milagre na sua vida. Se você ter a sua vida toda torta, se você ter a sua vida toda errada, se você fizer coisas que desagradam a Deus, se você fazer coisa que prejudica outras pessoas, dificilmente você vai poder contar com um milagre ou com uma interferência sobrenatural, porque não é justo.
Deus não vai trabalhar dessa forma. Então você precisa sim ter alguns comportamentos, sua vida precisa mudar, algumas coisas precisam acontecer. Talvez o que você está precisando não é nem um milagre, mas é uma mudança de postura para que algumas coisas aconteçam na sua vida. Como eu falei ontem, eu preciso de um milagre de uma porta de emprego, mas você não sai da sua casa muitas vezes para poder entregar um currículo, você não envia um currículo por e-mail para ninguém, você não se conecta com as pessoas, você não fala com as pessoas. Como que isso vai acontecer? Realmente, para acontecer tem que ser um milagre, mas como que Deus vai intervir sendo que você não se mexe, porque é natural. E aquilo que é natural você precisa fazer. Deus vai fazer o que é sobrenatural, tocar na vida de quem precisa para abrir aquela porta. Mas a sua parte é necessário que você faça. O milagre não vai acontecer na sua vida sem que você faça a sua parte. Sem que você identifique que você precise de um milagre, sem que você clame por esse milagre, sem que você não haja com as suas forças, sem que você não saia do lugar. O milagre não vai acontecer de uma hora para outra. Você acordar e falar assim, veio um milagre aqui. Não vai acontecer isso. Até mesmo porque você não vai identificar como um milagre, porque você não estava precisando, você não era necessário naquele momento aquilo. Deus é especialista em coisas sobrenaturais, em coisas que nós não conseguimos realizar. Só que ele não é um gênio da lâmpada que fica ali esperando você fazer os 3 pedidos, não, tá? Deus não trabalha dessa forma. O milagre não acontece dessa forma. O milagre não acontece dessa maneira, do jeito que você quer, da forma que você quer. A interferência divina, ela é perfeita. A interferência divina, ela é incrível. Só que, um detalhe interessante. Grandes milagres, eles requerem grandes doses de fé. Grandes milagres requerem grandes doses de fé. Quanto maior a sua fé, quanto maior o seu relacionamento com Deus, quanto maior a sua entrega, maior vai ser o agir de Deus sobre a sua vida, maior vai ser o milagre sobre você. Grandes milagres requerem grandes doses de fé. O milagre está associado à fé. Aquele que não crê, aquele que não acredita, não recebe o milagre. O milagre está associado à fé. Você pode pegar a sua Bíblia aí, nos Evangelhos, no Novo Testamento, no livro de Mateus, Lucas, Marcos, João. Você vai ver os milagres que Jesus fez. E todos eles estavam associados à fé. Todo milagre é associado à fé. Todo milagre está relacionado à fé. A maioria das curas que Jesus fez, a maioria dos milagres que Jesus fez, ele falou no final: vá, a tua fé te salvou. Então, precisa de fé, precisa de um posicionamento, precisa de busca, precisa procurar a pessoa certa, precisa estar no momento certo. São pontos que ligam você ao milagre. Mas eu repito, o milagre acontece quando é impossível para você. Enquanto for possível, o milagre não vai acontecer. Enquanto for possível, o milagre não vai acontecer na sua vida. O que você precisa hoje? Você precisa de um milagre hoje? Coloca aqui nos comentários. Você precisa de um milagre hoje? Não precisa nem falar que milagre você precisa. Só coloca nos comentários se você precisa realmente de um milagre. Se você acredita que um milagre pode acontecer na sua vida. Você acredita que um milagre pode acontecer na sua vida hoje? Você acredita que Deus pode mover o sobrenatural onde você não consegue, onde você não pode colocar as suas mãos? Ou até você pode colocar suas mãos e você vai até determinado ponto, ou você conversa, ou você faz o possível, e aí entra o agir de Deus, aí entra o milagre de Deus tocando na vida de outras pessoas para te ajudar, tocando na vida de outras pessoas para abrir a porta para você, tocando na vida de outras pessoas para te dar aquela vaga onde parecia impossível, onde tinha pessoas mais qualificadas muitas vezes. Você crê que Deus pode fazer isso por você hoje?
Porque o milagre está associado à fé. Não tem como a gente falar de milagre aqui se a gente não falar de fé. Não tem como a gente falar de milagre aqui se a gente não falar de Deus. Não tem como a gente falar de milagre se a gente falar do que Deus pode fazer na vida da gente. Da transformação, da mudança que pode ser gerada através do sobrenatural, através do extraordinário, através do impossível. E quando você diz é impossível, Deus fala, então agora é comigo. Agora eu posso agir. Agora eu posso fazer acontecer, porque eu sou especialista em coisas ou causas impossíveis. Esse é o milagre. O milagre está associado à fé, o milagre está associado a Deus, está associado àquele que pode fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Mas se for natural, você vai ter que resolver, você vai ter que sair do lugar, você vai ter que levantar, você vai ter que falar com as pessoas, você vai ter que correr atrás. Se for natural, ele não vai fazer. Se for natural, você vai ter que fazer. Então não vai ser um milagre, vai ser uma persistência sua. Vai ser você correndo atrás daquilo que você quer, daquilo que você deseja. O nosso objetivo aqui nas lives é crescer 1% todos os dias. Mas tem vez que a gente não consegue mais avançar. Tem vez que a gente não consegue mais correr atrás das coisas. E aí é onde é que entra a nossa fé. Aí entra o sobrenatural de Deus. Onde você não pode ir, Ele pode. Onde você não pode estar, Ele pode. Onde você não pode fazer, Ele pode. É um milagre. O milagre acontece a partir do momento que as suas forças deixam de estar na causa. O milagre acontece onde as suas forças deixam de estar no problema. E é onde Deus começa a agir. É onde entra o milagre. É onde entra o sobrenatural. Tem tanta coisa pra gente falar essa semana. Tem tantos milagres. Tem tantas coisas pra gente compartilhar. Que é muito interessante falar sobre esse assunto. Falar sobre milagre. Falar sobre as coisas que Deus pode fazer. Falar sobre as histórias dos milagres. Conheço tantas pessoas que tiveram milagres, tantas coisas impressionantes. Já tive vários milagres na minha vida. E você? Compartilhe aí. Compartilhe o seu milagre nos comentários. Sabe por quê? Que quando você compartilha o seu milagre, quando você compartilha aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você fortalece a fé de outras pessoas. Quando você compartilha o seu milagre, e a gente vai falar sobre isso essa semana, tá? Para que serve o milagre? Talvez amanhã a gente já fale sobre isso. Para que serve o milagre? E a gente precisa entender, a gente precisa estudar, porque a gente precisa identificar o que é um milagre e o que é fruto do seu trabalho. Você precisa entender o que é um milagre e o que você provocou. Porque tem coisas que a gente vai trabalhando e as coisas acontecem naturalmente, não é um milagre, não é sobrenatural. É fruto do seu trabalho, é fruto do seu empenho, é fruto do que você fez, é fruto do milagre que aconteceu na sua vida, de você acordar todos os dias, de você respirar, de você ter saúde, de você ir para cima, de você ter o livramento. Mas é fruto do seu trabalho. E tem coisas que realmente é um milagre e você precisa reconhecer que não é a sua força. Tem coisas que realmente é sobrenatural e você precisa reconhecer que não foi você que fez aquilo. Quando tudo parece impossível, quando tudo diz que não, quando tudo está pronto para dar errado, Deus começa a agir. E eu creio que ainda hoje, que ainda essa semana, pode acontecer algo sobrenatural de Deus na sua vida. Assim como já tem acontecido. Eu creio que Deus pode mover o impossível para que as coisas aconteçam a seu favor, pela sua fé, pelo seu empenho, pela sua dedicação e para que o nome dele seja glorificado. Eu espero que você possa ter entendido um pouquinho mais e que possa ter acendido a chama de que Deus pode fazer acontecer na sua vida. Que se mesmo que o momento esteja difícil, Ele está no controle. De que mesmo que pareça impossível, ainda existe uma saída. Mesmo que digam que 99,9% de não dá certo, é onde Deus vai agir. E mesmo que digam que 100% não vai dar certo, Deus pode agir. Porque Ele é especialista em coisas
impossíveis. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Quantas histórias, quantas coisas acontecem por aí que as pessoas dizem que não tem como? Esse é um milagre. Talvez é um milagre que você precisa. Talvez é um milagre que você necessita. E é possível acontecer na sua vida. Pode acontecer um milagre para você, ainda hoje. E talvez amanhã você vai voltar aqui e já vai compartilhar que realmente aconteceu um milagre na sua vida. Porque você está entendendo que você precisa de um milagre, que você não tem força para lutar e que você precisa entregar nas mãos de Deus. É onde entra a sua fé, onde você vai poder exercitar a sua fé e é onde as coisas vão acontecer. O milagre de Deus. O milagre de Deus ainda está por vir. Se não veio, vai acontecer. No momento certo, na hora certa, Deus vai agir com a interferência sobrenatural sobre a sua vida. E você vai surpreender com o que Deus vai fazer com você. Bora viver o nosso dia hoje? Bora pra cima nessa terça-feira? Bora tomar posse daquilo que é nosso? Bora começar a fazer diferente? Faça coisas diferentes e tenha resultados diferentes. Provoque muitas vezes o seu milagre. Faça a sua parte, não deixe se abater pela situação, não deixe se abater pelo momento difícil, porque Deus vai agir sobre a sua vida. O sobrenatural é com Ele, o natural é com você. Então faça a sua parte, coloque em oração, coloque o seu problema, coloque a sua dificuldade diante de Deus. E você vai ver o quanto Ele vai agir sobre a sua vida. O sobrenatural de Deus pode e vai acontecer sobre você. E se Ele não te responder, e se Ele não fizer, Ele não deixa de ser Deus por isso. É porque Ele tem coisas maiores para você. Ou porque talvez aquele momento não era o momento desse milagre acontecer. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa história. E Ele sabe do que você precisa. Mas coloque diante dEle. Coloque a sua vida diante dEle para que o milagre aconteça. Mude a sua postura. Mude a sua forma de orar. Mude a sua forma de agir. Peça direto para Ele. Você não precisa de intercessor, você não precisa de intermediário. Intermediário. Você não precisa de ninguém para fazer essa ponte entre você e Deus. Você tem livre acesso. Jesus morreu, o véu se rasgou para que você pudesse acessar o trono de Deus. Você pode falar com Ele. Você pode falar com Ele através do nome de Jesus. Sabia disso? Sabia que você não precisa de ninguém? Você não precisa de pessoa. Você não precisa de outros seres espirituais para poder falar com Deus. Você não precisa. Talvez o teu milagre não está acontecendo porque você está buscando da maneira errada. Você está buscando através de pessoas. Talvez você está buscando através de outros seres celestiais. E você tem livre acesso a Deus. Quando você descobre isso, é libertador. Quando você descobre isso, é incrível. Quando você descobre isso, você não precisa de ninguém para falar com Deus. Só você e Ele. Bora pra cima? Bora viver a nossa terça-feira. Vai destravar. Vai fazer aquilo que você precisa fazer. Toma posse do seu dia. Toma posse das coisas que é sua. Coloca Deus na frente de tudo que você for fazer. E você vai ver que o sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida. Espero você amanhã, 7h21 da manhã. Você que ainda não fez a sua inscrição para o Destravar Espiritual, dia 16 de abril, corre, porque senão corre o risco de você ficar de fora desse evento que vai ser impactante, que vai transformar a sua vida. Semana que vem a gente vai falar bastante sobre esse evento aqui. Beleza? Bora pra cima, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Ótimo dia para vocês e bora destravar.